estiver com tosse, febre e falta de ar, quer colocar em procure a prática o que unidade de você saúde aprende na mais graduação? próxima. O Em programa tempos de de estágio do transmissão de Senado tem coronavírus, diversas fique com a instituições de atenção ensino redobrada superior em idosos conveniadas. e crianças. Cadastre o Lave seu as currículo mãos no com site. água e sabão, O próximo da use lista. álcool em gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Mega FM Você. Juntos no combate ao coronavírus. Muito mais rádio. Disparado em audiência. Mega! Ei, você, já pensou em fazer uma boa ação e ainda ganhar com isso? É isso que a Rede de Postos BR traz para você com o app Ame Digital. Baixe o app Ame Digital e faça seu cadastro. Quando for abastecer no Alto Posto Reina o Sol, no bairro Ipiranga, Alto Posto Manhãs de Sol, no centro ou no Alto Posto Porta do Sol, no Itapema, informe sua opção de pagamento com Ame Digital. Escaneie o QR Code do posto e pronto! Não há taxa adicional para pagamento realizado com o app e você ainda recebe 10% em cima do valor da sua compra em cashback. Disponível em até 7 dias na sua conta Ame e podendo ser utilizado para pagamentos no próprio posto. App Ame Digital, o combustível que move a parceria e solidariedade. Fala galera, meu nome é Rafael Alves, eu sou um artista aqui de Guararema e eu tô passando rapidinho só pra dizer que eu tô sempre ligado na Mega. Gostosa de ouvir. Mega FM. Agora, na Mega FM, você acompanha as últimas notícias, comentários e entrevistas mais bem-humoradas. Na voz dele, Hélio Júnior. Aumente o volume. Começa agora. Quinta Comigo. Boa noite, galera. Enfim, estou de volta. Fiquei aí 2 quinta-feiras de molho, mas estamos aqui. Só queria lembrar vocês que hoje nós vamos ter o sorteio de um óculos de sol, se for homem quem ganhar, da Speedo. E se for uma mulher, vai ser um óculos Atitude, da Vanessa Camargo. Olha só, da Óticas American, ali na rua Dona Laurinda, 45, Centro, Guararema. O telefone é 4720-0727 e 97117-8499. Eu estou enxergando bem hoje, porque meus óculos eu fiz lá. E vamos ter também, só falar com o Alexandre lá e as meninas que vocês vão ser bem atendidos. E também vamos ter da Quitanda Faleiro 5 cocos verde. E também da Sabrina Manicure, pé e mão. Depois eu passo o endereço dela, o telefone de contato para quem ganhar. Se for homem, pode ir lá também fazer pé e mão. E pinte de vermelho, vai ficar chique show. E boa noite, Pedro. E boa noite aqui para nossa convidada, a professora Liliane, minha colega de trabalho lá na escola em Jacareí. Apresente-se, Liliane. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Hélio. É um prazer estar aqui com vocês, né? Na cidade aqui, vizinha da minha, eu sou de Jacareí, como ele falou. Eu sou Liliane, né? Professora, como você bem disse. Me formei em biologia, né? Estudei também química e tal, mas enfim. A minha profissão hoje, assim como você, é professora do estado, né? E amo dar aula de ciências para molecadinha mesmo, de 6º ano até o 9º ano. Muito bom. E, no caso, além disso, né, Hélio, um dos motivos de eu estar aqui é porque eu sou mãe de um menino lindo, maravilhoso, Lorenzo, de 6 anos, que ele completa esse mês, que é portador de uma doença rara, né? Que é esse o motivo da gente estar aqui, né, Hélio, hoje. Isso, ela vai contar um pouco de como é essa doença rara, que, né, eu tô com ela trabalhando lá desde março e sei como que é a correria dela, né? Verdade. Que do filho dela, Lorenzo, né? Lorenzo, isso, Lorenzo. Um abraço pro Lorenzo, que eu tô vendo ele aqui, ó. Ah, ele lá, Lorenzo.
E fale para nós qual é o nome dessa doença rara que seu filho tem. Sim, ó, vou comentar então o nome dessa doença, né? Porque assim, as doenças raras, elas não aparecem assim de uma vez, né? Geralmente elas aparecem com alguns sintomas, daí ninguém sabe o que é, e corre para lá, corre para cá. Eu tô comentando porque quase todas as doenças raras, é isso que acontece. A pessoa começa a ter algum sintoma, vai correndo atrás, os médicos pensam que é uma coisa, aí você vai para outro lugar, outros médicos dizem que é outra. E nessa correria, né, as pessoas sofrem e tudo mais, e aí, quando dá para se chegar a um diagnóstico, né, e aí fala, olha, essa doença é bem rara, tarará. No caso do Lourenço, a doença se chama hoje, né, porque ela já teve outro nome. Por quê? Porque o Lourenço foi diagnosticado já 2 ou 3 vezes, né, ao longo da nossa aí, correria com esse problema de saúde dele. E hoje, a doença que ele tá chama Síndrome de Evans. Aí você vai me perguntar, Hélio, mas Liliane, então sempre foi Síndrome de Evans? Na verdade, sempre foi, gente. Mas é que não aparecia todas as características da doença, né? Então é isso que é interessante comentar aqui com os ouvintes, com quem está ouvindo a gente, que às vezes a pessoa tem algum sintoma, vai no médico, ninguém sabe o que é, vai no outro e fala que é uma coisa, você vê, poxa, mas eu tomei aquele medicamento e não alterou em nada. E você vai observando que quando a doença é rara, ela não tem tanto estudo e os médicos ficam mais perdidos que seguem um tiroteio e vão te também deixando assim meio birutas, né? E tipo assim, como que chegaram nesse diagnóstico dessa doença, síndrome de Evans? Como que você descobriu que seu filho estava com algum problema, assim, mostra no corpo? Sim. Enfim. Sim, nesse caso, né, vamos comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com ele. Só para você entender, né, o Lourenço estava com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, quando ele começou a ter bastante hematomas. Só que junto disso, ele estava naquela fase, toda criança começa a andar mais ou menos nessa fase, né? Entre 1 ano e 4, 1 ano e meio. Então, como ele batia as perninhas, né? Escorregava, aquela coisa de querer andar e correr, ele estava cheio de hematoma roxinho. Acontece que começou a aumentar demais. Então, começou a ficar até feio, parecendo até que ele tinha sido espancado, vamos se dizer. Então, as pessoas até olhavam. Só que até então, isso tudo em 3 dias, né? E depois do 3º dia com as perninhas roxas, eu falei pro meu marido, ele também... Todo mundo queria falar, né, sobre isso, mas ninguém falava, achando que era uma coisa estranha que estava acontecendo. Mas após 3 dias a gente observando, eu observava, meu marido observava, e minha mãe, que fica com meu filho enquanto eu trabalho, que as pernas dele tinham muitas manchas roxas. E nesse meio tempo a gente não falou nada, e quando a gente decidiu conversar, eu lembro muito bem que era uma quinta-feira, a gente falou assim, eu chamei minha mãe, meu pai, meu marido, assim, e falei, gente, vocês estão percebendo essas manchas no Lourenço? Todo mundo, e, nossa, pensei que você não tivesse visto. E nessa conversa, Hélio, a gente percebeu que não estava normal. Então era uma quinta-feira, a gente combinou de no sábado levá-lo ao hospital, que o nosso convênio lá do estado atende em São José dos Campos. E foi exatamente o que a gente fez, Hélio. E você vai falar, você tinha alguma desconfiança? Então, como bióloga, a gente não aprende sobre doenças raras na faculdade. A gente tem uma noção de doenças genéticas, algumas doenças mais comuns, né? Eu digo isso por quê? Porque no caso dos estudos mesmo da gente na faculdade, né? Todo mundo deve saber, né? Que a gente aprende básico do básico do básico. Exato. O restante a gente vai pegando aos poucos, né? Conforme a área que a gente vai trabalhar, a gente vai... vou para a educação, então eu começo a buscar mais assuntos sobre educação, faço algum curso. E no caso, eu estava dando aula, tudo certo na minha profissão, mas no caso da doença do Lourenço, eu não tinha noção. Para mim, aquelas manchas roxas começaram a aparecer nas perninhas dele, era de batida. E quando eu levei no médico, o médico já falou, vamos fazer um exame de sangue. Foi isso que aconteceu, porque não é normal. E a hora que ele fez o exame de sangue, meu filho estava com baixíssimas plaquetas. Só para comentar, né, plaqueta. Plaqueta é um dos componentes que o nosso sangue possui. O nosso sangue, a gente fala o sangue, mas ele não é apenas uma coisa só, é uma junção de coisas. É uma junção de elementos. Então, as plaquetas fazem parte do sangue. E tem também, a gente chama de glóbulos vermelhos, que são as hemoglobinas. A gente tem também células do sistema de defesa, que é o sistema imunológico. Então, o sangue ele é um conjunto de fatores. E daí, quando ele fez o exame, primeiro exame da vida dele, ele tinha 1 ano e 6, como eu falei, com essas manchas na perna.
os médicos perceberam que ele estava com um pouco mais de 12 mil plaquetas. Você vai falar, e aí? Para uma pessoa leiga, o que significa? Uma pessoa saudável, principalmente uma criança saudável, tem pelo menos 100 mil. E ele estava com 12 mil. 12 mil. Bem baixo. E hoje ele está com quantas mil plaquetas? Hoje, nesse momento, eu tô dando risada, mas é aquele risado de nervoso, sabe? A gente saiu do hospital da última internação na quinta-feira, que passou, né? Saímos de manhãzinha, assim, e o último exame dele que ele fez estava com 1000 plaquetas. Somente 1000. Então, mas pra você ter uma ideia ainda, Hélio, ele já zerou várias vezes, 0 plaquetas, e às vezes não acontece nada, e às vezes está em sangramento constante. Então, assim, é bem louco, assim, doenças raras. Para cada pessoa, para cada momento que a pessoa está passando, inclusive inclui bastante o sistema nervoso, assim, o estresse, está triste, está feliz. Todo mundo é assim também, mas para doenças autoimunes, que é o caso dele, são doenças que, se você tiver sob pressão, estressado, triste, você acaba tendo aquele problema, se agrava um pouco mais, entendeu? Então, assim, hoje, nesse momento, né, ele não poderia ficar muito andando na rua, porque ele está realmente com uma plaqueta bem baixa. Qualquer acidente para uma pessoa com a plaqueta muito baixa pode causar sangramentos muito graves, assim, inclusive letais, mortais. Então, tem muito mais coisa para comentar sobre essa doença, mas no caso hoje, né? Ele tá com 1000 plaquetas nesse momento. Você olha ele ali, não parece nada, né? Se fosse um adulto, estaria bem cansado, estaria bem diferente. É que nem eu comentei com você, eu não tinha visto foto dele, nada. Eu achava, né? Que era uma pessoa magrinha, né? Exato. Doentinha e tal, Porque o jeito que você fala da doença e tal, eu sou leigo nesse assunto. Pra mim, que ele era bem magrinho e tal, mas ele menino bonito, gordinho. Gordinho, saudabilíssimo, né? E ninguém diz que ele tem esse problema, porque você olha assim... difícil acreditar. Aí eu te digo, a síndrome de Evans, ela é uma junção de 2 problemas. Um primeiro deles é o que a gente chama de anemia, hemólise, né, que seria a destruição da hemoglobina, e também a baixa de plaquetas. Então, são 2 coisas que acontecem. Elas podem acontecer separadas ou juntas. No caso do Lorenzo, a gente tem, digamos, a sorte, né, de que acontece mais a baixa de plaquetas no caso dele. Então, por isso, ele fica, assim, saudávelzinho e tal, consegue andar, falar. Mas quando abaixa a hemoglobina, que é lembra que eu falei que são vários componentes do sangue? Então, se abaixar a hemoglobina, aí ele tem uma dificuldade de respirar. Você vai me falar, por quê, Liliane? Porque a hemoglobina é a responsável no nosso sangue por transportar o oxigênio. Então, você imagina... A gente respira, né? E no ar que a gente respira, o oxigênio está presente e é um gás. Quem coloca ele dentro do sangue? Até é uma das matérias que eu dou, se eu não me engano, no 7º ou 8º ano, explicando sobre as trocas gasosas, né? Quem coloca o oxigênio dentro do sangue, né? Se o oxigênio é um gás e o sangue é líquido. Eu faltei nessa aula. Você faltou, né? Assim como eu faltei nas aulas de matemática, viu, Hélio? Pode ter certeza disso. Mas, assim, e nessa parte, até é interessante as pessoas saberem que envolve também essas doenças que, às vezes, o pulmão não pode estar até saudável, mas ele está com dificuldade de receber o oxigênio. Até mesmo o Covid, no caso, o pulmão fica inflamado, né? No caso da síndrome de Evans, não tem nada a ver com inflamação. Tem a ver com a baixa dos componentes que levam o oxigênio para o sangue. Então, quem faz essa parte no nosso pulmão? Nosso pulmão tem alvéolos, parece até um brócolis, parece uma árvorezinha. E esses alvéolos, né, que parecem umas florzinhas do brócolis, é onde fica a hemoglobina, esperando o oxigênio chegar ali perto. Ela gruda no oxigênio e puxa ele para dentro do sangue. Basicamente, para falar didaticamente, é isso. Então, você imagina, a pessoa tem oxigênio no ar, ela pode respirar, mas ela não tem o carinha lá que segura o oxigênio para levar para o sangue. E nisso que não tem, a pessoa pode respirar, inspirar, o oxigênio não vai entrar no sangue dela. E é isso que acontece às vezes com ele. E diz pra mim, quem tem essa doença, é até difícil perguntar, né? Sim. Tem uma estimativa de vida? Então, essa é uma pergunta que eu acho que se tiver alguma mãe, como eu, que é raro, né? Mas se tivesse aqui ouvindo... ia não querer ouvir, tampar os ouvidos. Mas assim, é que depende muito de cada paciente. Eu,
nunca achei esse assunto assim descrito para crianças, porque a síndrome de Evans, né, já é rara em adultos, já é muito rara. Em criança é mais rara ainda. Então, você imagina, se eu procurar dados sobre a taxa de mortalidade dessa doença, eu não encontro para criança, não, eu encontro para adulto. Aí você vai falar, e o que diz? A síndrome de Evans, ela nunca está sozinha. Ela é startada por uma coisa maior. Você vai falar, como assim? Então, a síndrome de Evans, na verdade, vou explicar melhor. Ela é um desregular do sistema imunológico da pessoa, mas desregulou por quê? Provavelmente pode ser uma doença pré-existente, pode ser doença genética e pode ser também alguma coisa que aconteceu com a pessoa. Que tipo de coisa? No caso do Lorenzo, como não tem mais nada, olha, por exemplo, se ele tivesse lúpus, que é uma doença um pouco mais conhecida, também, não chega a ser rara, mas ela é um pouquinho mais conhecida. Também tem a questão da fibromialgia. Então, tem várias doenças autoimunes já conhecidas que elas elas degradam tanto o organismo da pessoa, na parte do sistema imunológico, que a pessoa desenvolve a síndrome de Evans, que é o que o Lorenzo tem. Então, se você falar para mim, peraí, então o Lorenzo já começou com síndrome de Evans, é isso que a gente está investigando ainda. Desde 1 ano e 6 meses, gente, até 1 ano e 6 meses ele não tinha nada, nem gripe quase ele tinha. Então, de repente, começou a ter essas manchas roxas e, de repente, a gente estava indo para lá e para cá. O primeiro diagnóstico dele tinha sido púrpura, que é uma doença que só destrói plaquetas. Depois de 2 anos que ele estava só com púrpura, tratando, inclusive em Taubaté, que foi onde o SUS levou a gente e tudo mais, a médica falou que se fosse só púrpura, ele teria que estar um pouquinho melhor, estava ficando mal, estava tendo muita alergia, umas coisas bem estranhas. Aí meio que não sabiam o que fazer mais com ele. Daí a gente conseguiu, depois eu explico melhor isso, mas a gente conseguiu chegar até Campinas. É um instituto Boldrini que é ligado à Unicamp, né, à Universidade de Campinas. E aí lá eles acabaram aceitando o caso do Lorenzo, porque é mais raro ainda do que somente uma síndrome de Evans. Por quê? Porque ele não tem nada que comprove o porquê que ele tem essa doença, entendeu? Porque a maioria das pessoas que tem essa doença, síndrome de Evans, que são raras, essas pessoas têm porque elas já tinham uma doença. Então, por exemplo, como lúpus, como um reumatismo, como... tem outros nomes, assim, a fibromialgia. Então, a pessoa primeiro tem essa doença e depois, conforme degrada tanto o organismo, começa a aparecer a síndrome de Evans. No caso do Lorenzo e algumas crianças que a gente já conhece aqui no Brasil, elas começaram já aparecendo a síndrome de Evans de uma vez. Aí você vai falar, então pode ser que tenha uma doença escondida ainda. Sim. E pode ter sido essa doença escondida que levou à síndrome de Evans. A síndrome de Evans nunca vem sozinha. Ela é sintoma de uma doença atrás, entendeu? Primeira, digamos, a inicial. E é isso que a gente luta para descobrir. Só que assim, você nem precisa lutar para descobrir. A questão você pode até descobrir, mas isso não vai significar que vai ter cura da síndrome de Evans. Para o Lorenzo, como não dá para saber o que tem ainda, e várias outras crianças que têm essa mesma idade que dele, que começou a doença na faixa de 1 ano e 6 meses, as médicas, né, principalmente lá de Campinas, que eu conheço, e algumas de Taubaté que eu também conheci, dizem que pode ter sido uma síndrome de Evans startada por vacinação. Aí você fala para mim, peraí, então você está dizendo que a vacina não é boa? Na verdade, gente, nada é seguro 100% nessa vida, nada. Não existe nenhum medicamento seguro 100%. Vai depender de cada paciente. E o Lorenzo, o que tinha? Que evento na saúde dele aconteceu? O que aconteceu de diferente na saúde dele antes de aparecer as manchas roxas? Então, os primeiros exames que a gente faz é mais esses exames, assim, anamnese que fala, né? Que é o médico perguntar tudo sobre o que aconteceu antecedente aos sintomas que eu percebi e levei para o médico. E uma das coisas que aconteceram foi a vacinação. Por volta de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, eu não me lembro exatamente. No calendário normal do SUS tem as vacinações, né? Sim. São várias, né? Não sei nem quantas são, eu nem lembro mais. Mas naquela época, então, o Lourenço agora está fazendo 6 anos, né? Então, praticamente, ele tinha 1 ano e meio. Então, há 4 anos e pouco atrás, o que ele fez? Ele fez aquele calendário de vacinação. Eu lembro que inchou bumbum, inchou bracinho, que tomou em vários lugares, que é normal, toda criança acontece. E depois disso que começaram as manchas roxas.
Você vai falar, então, é possível que própria vacina... Então, a vacina, como que pode se aumentou dizer? a reação do organismo dele, Acordou, vamos dizer assim. Depende, eu tô entendendo. Você falou, tipo, acordou uma doença que já estava lá. Se foi isso, que a gente ainda não sabe, se foi isso, a doença que acordou, então, foi uma doença genética. Porque ele tinha só um N6. Talvez, né? Ele não tinha ainda muita... não tem como você falar, se foi isso que você acabou de falar, né? Foi a vacina que acordou uma coisa que já existia, aí pode-se dizer que ele tem uma doença imunológica, uma doença genética. Mas as médicas hoje ainda acham que possa ser o próprio sistema imunológico, quando recebeu as vacinas, porque a maioria das vacinas brasileiras, né, nacionais, não só nacionais, mas a maioria do Brasil, são feitas com vírus vivo atenuado. É até interessante que do Covid também tem isso. Para quem for pesquisar sobre o Covid e as vacinas existentes hoje, algumas são feitas com vírus vivos atenuados, outras são feitas com vírus mortos, outras são feitas com RNA do vírus, que é tipo a genética do vírus. Então, assim, tem vários. Tem outras que são feitas até mesmo da reação de um outro ser vivo. Então, eles inoculam a vacina, né, ou o vírus, melhor dizendo, no corpo de um outro ser vivo e depois tira o sistema imunológico dele e aplica na gente, no ser humano. Isso acontece com o antídoto também, eles usam animais para isso. Acontece que do Lorenzo, ainda não, como é rara a doença, não tem muito estudo que diga, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Igual, tem algumas doenças que já foram mais raras ainda, mas que agora já se sabe que é uma proteína que aquele paciente não tem no corpo, aí faz ele ter aquela doença. A síndrome de Evans ainda não se sabe o porquê que ela acontece. O que dá para saber é que ela basicamente é uma desregulação do sistema imunológico. Então, quer dizer, imagina, vacina entrou no corpo dele quando ele tinha 1 ano e 4, 1 ano e 3, desregulou o sistema imunológico e hoje o que acontece? O sistema imunológico confunde o sangue, os componentes do sangue, como se fossem invasores. Então, ele tem diariamente, nesse momento está acontecendo a destruição ou da plaqueta, ou da hemoglobina, ou das duas ao mesmo tempo, fazendo com que ele tenha sangramentos e os problemas todos. Então, o sistema imunológico dele... O pessoal fala para mim, é baixo o sistema imunológico do seu filho, Liliane? Não, não é. É alto? Também não, é normal. Normal, na quantidade é normal. Em saber trabalhar é normal. Só que assim, tá desregulado. É igual quando a gente fala assim, tá matando o próprio amigo, vamos dizer. Eu falo isso para os alunos quando eles perguntam para mim, quando eu falto por um atestado, eles ficam sabendo, seu filho está bem, professora? Está acontecendo aquele negócio de novo? É que assim, que daí tem época que acontece mais. É como se fosse uma guerra interna mesmo. Do sistema imunológico deveria proteger e começa a querer destruir o próprio sangue. É autoimune que fala. Que nem você falou, né? Que você ficou atento quando começou a aparecer as manchas roxas no corpo. Uhum. E essas manchas foi surgindo, ele reclamava? Não, porque não sente dor. Tá. É um sangramento interno, que sem batida, não precisa ter trauma. Às vezes... tipo assim, que nem tá o bracinho dele, onde tirou sangue, ficou roxo. Ficava mais ou menos daquele jeito? Daquele jeito, só que assim, no caso, não precisava nem tocar nele. O sangramento acontecia tipo, de dentro para fora. Então, E não dá dor porque não teve batida forte. Hoje, pra gente ficar com aquela cor de roxo, na verdade o nome daquela cor é púrpura, né? Por isso que o nome da doença que ele foi diagnosticado inicialmente era púrpura, PTI. Púrpura é um nome bem feio, trombocitopênica idiopática. A púrpura é o nome da cor do sangramento que acontece. Trombocitopênica é o trombo, que é quando vaza sangue, quando tem uma estoura, alguma veinha pequena ou grande, tanto faz. E idiopática, a palavra que diz na medicina, que não se sabe de onde veio. Então, a PTI, que foi a primeira doença que ele foi diagnosticado, e ele ainda tem a PTI. Aí você fala, como assim? PTI é essa parte que você está vendo visual, que é quando tem essas manchas roxas, quando tem esses sangramentos aí. Então, o paciente de síndrome de Evans, além da púrpura, começa a ter também a destruição da hemoglobina. Então, é uma junção de dois problemas, vamos dizer. Mas pode ter outros ainda, mas por enquanto, eu espero que continue assim, esses dois, entendeu? A síndrome de Evans. E você estava nos falando aqui, fora do ar, que quando você levou ele ao médico, disse que a médica pediu para vocês se despedirem dele já, que...
Porque, assim, então ele tinha 1 ano e 6, então, né, voltando lá. E aí levamos não sei se é ético falar onde, mas levamos num hospital comum, hospital de referência do nosso convênio, né? Que fica aqui próximo da região. E, assim, não é um local, assim, de especialidades, é um local de coisas bem básicas, né? Vamos dizer assim, um primeiro socorro. Um primeiro né? socorro bem básico. E aí, os médicos, geralmente, gente, são pessoas também que não são especialistas em nada, eles são meio generalistas. A maioria dos médicos são assim, a gente chama de clínico geral, né? No caso, pediatra, assim, também, que sabe o básico, ou sabe mais essas coisas comuns. Então, quando a gente chegou lá, o primeiro médico, acho que estava acabando o plantão dele, até que foi mais assim, digamos, parecer entender um pouquinho mais de doenças no sangue. Não necessariamente da que ele tem hoje. Mas ele já falou na hora. Quando eu falei, doutor, pode ser leucemia? Porque leucemia causa essas manchas também. A leucemia causa trombo também, que é manchas roxas, né? Trombo que fala. E aí, no caso, esse médico tinha dito que era... Calma, mãe, a gente tem que primeiro ver a parte, então, do exame de sangue comum e depois tem que fazer um exame de sangue, mas na parte a gente chama de série branca. São os glóbulos brancos, que tem a ver com a leucemia, no caso. Né? Só que daí não chegou nem a fazer esse, porque como ele sangrava muito e não parava, eles ficaram preocupados, porque imagina, gente, o menino tinha eu não lembro quantos quilos ele tinha na época, mas eu acho que com 1 ano e 6 meses, hoje ele tem 25, ele tinha, sei lá, 17 quilos, 18 no máximo, acho que era isso. E ele já estava assim, sangrando demais, acho que podia sair todo o sangue do corpo dele, não ia, né? Mas esse médico até que foi mais tranquilo, é que também não estava tão sangrando na hora que ele saiu. Aí depois ficou uma outra médica. Aí, gente, é o que a gente fala, né? Tem pessoas e pessoas. Ela começou a fazer meio que um terror. E aí ela chegou pra gente e falou, não sabemos o que fazer. E nesse meio tempo, ele também começou a ficar bem debilitado. Porque imagina, sem sangue, a pessoa fica anêmica, né? Que fala. Tanto é que o nome dessa parte que tem a destruição de sangue é anemia hemolítica, que fala, né? E aí ele começou a fazer hemólise, anemia hemolítica e... não sabiam o que fazer. Aí uma médica, o Hélio, começou a falar assim, olha, vocês têm que dar um remédio de alto custo. Aí entra aquela parte burocrática, né? Pra vocês verem que o dinheiro é tudo mesmo, né? Ah, você tem que pedir autorização no convênio, né? E o convênio não queria liberar. Nosso convênio é do Estado, né, Hélio? Não queria liberar o medicamento alto custo nesse hospital, porque não é a referência deles. Queria que eu fosse lá pro servidor. Como que eu ia sair com uma criança sangrando para uma viagem de, mesmo que seja 1 hora, 40 e poucos minutos, sei lá quanto tempo? Não dava. Aí uma parte dos médicos não queria mandar. E a outra parte não queria que mandasse, porque não tinha mais o que fazer. Então foi bem, naquele momento, eu falo para você. Até você comentou, Liliana, acho que eu vou chorar hoje lá na sua entrevista. Eu falei, não, talvez não. Por quê? Porque a gente já vê ele ali, não dá pra chorar, né? Talvez se eu não estivesse aqui, você já ia imaginar ainda que ele fosse uma criancinha toda fragilizada. Pode ter certeza. E acontece isso às vezes, Hélio, mas nesse momento, graças a Deus, tá tudo bem. Só que daí que acontece? Eles ficaram com medo, mas aí não tinha o que fazer. E, gente, o convênio não ia liberar o medicamento. E eu pensei, vou pagar. Cada frasco do medicamento é por volta de R$2.000. Então, assim, você usa cada quilo, você usa um frasco. Não é isso não, perdão. Eu sei que hoje ele com 25 quilos, ele usa 10 frascos. Então, na época era um valor um pouco alto, e a gente não sabia o que era, ficar gastando, a gente tem convênio, então eu não consegui pensar, eu queria pagar, né? Mas eles não permitiam, sabia? Falaram que não, a gente não permite, porque você tem convênio, é um rolo. Essa parte aí é até chato de falar. Tipo assim, o medicamento é fácil de achar? Na verdade... Ou não? Na verdade, é caro, né, que nem você falou agora, que, na verdade, quando eu falo medicamento, não é medicamento que trata a doença que ele tem. E, na época, nem sabiam o que era a doença. Na verdade, é um medicamento... O nome desse medicamento é imunoglobulina humana. Essa imunoglobulina humana é como se fosse, assim, o sistema imunológico em frasco. Como eles perceberam ali que estava acontecendo uma coisa autoimune, já deu para perceber isso. Depois de 2, 3 dias no hospital, internado, e não parava o sangramento. Porque assim, gente, quando alguém entra com sangramento no hospital, o que ele faz de praxe? Para estancar o sangramento? Faz o exame de sangue. E viram que ele estava praticamente sem plaquetas, né? De 12.000 no primeiro dia que a gente entrou, foi para 4.000 em menos de 24 horas. Daí falaram assim, então vamos dar plaqueta. Então, isso é uma pessoa comum, tipo você, que não tem problema de plaquetas, igual ele, que não tem essa doença autoimune. Se a gente entra no hospital hoje com uma plaquetopenia, que é quando tem uma baixa de plaquetas, o que os médicos fazem? Dão plaqueta pra gente. E uma pessoa comum, que não tem doença autoimune, sobe a plaqueta, vai pra casa.
Não fica nem internado. É. E o dele não aconteceu isso. Ficou 4 dias e não aconteceu nada. Outro dia que a gente estava conversando a respeito disso lá na escola, eu até comentei com você a respeito da minha mãe. A minha mãe, quando ela faleceu, ela ficou internada e os médicos falaram que ela estava com as Plaquetopenia. plaquetas baixíssimas. Que daí ia ter que fazer uns exames lá e tal, não sei o quê. E ela tinha sangramento. Sim. Aí, né, a mulher fala assim, não, é que Acontece. não sei o que é isso, é aquilo e tal, e que a gente, essa doença pra mim eu escutei quando eu escutei você falando lá na escola, que daí eu cheguei e fui conversar com você. E eu não sei, de repente poderia até ser que a minha mãe tinha isso. Teve isso. Talvez ela tenha. Tem pessoas que têm esse tipo de doença uma vez só, como se fosse uma coisa aguda. E volta. Não necessariamente a síndrome de Evans, mas a plaquetopenia pode acontecer nas pessoas só uma vez. Tipo, o corpo deu um boom, o corpo deu deu uma baixa aí no corpo, o sistema imunológico dá uma desreguladinha. Tem pessoas que acontece isso. Abaixa, a pessoa sangra um pouquinho e depois nunca mais tem, ou tem muito raramente. Isso, às vezes, não estou dizendo que é normal, mas pode acontecer. Principalmente em idosos, tá? Idosos têm facilidade demais de sangramento. Por quê? Por que acontece com o idoso? Os idosos, gente, né? Como a gente já sabe, o sistema imunológico está cansado, vamos pensar assim. Então, ele fica desregulado. Então, ele tem problemas. Isso é natural, infelizmente, em idoso. Por isso que a síndrome de Evans é mais comum. Ela já é rara, mas quando acontece, ela é mais comum em pacientes idosos, após os 50 anos. E mesmo assim ela é rara. Pra você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a doença rara, ela quando ela afeta 65 pessoas a cada 100 mil. E no caso, a síndrome de Evans, assim, é menos do que 65 pessoas a cada 100 mil. 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, daquela região. Então, assim, a síndrome de Evans, pra você ter uma ideia, em criança, estima-se que não estourando 3 em cada país por ano. Nossa. Em cada 100 mil, entendeu? Então, assim, vamos pensar. É comum ter 10 pessoas com síndrome de Evans em Jacareí? Não, não é comum. Isso não vai acontecer. Então, você falou que você chegou a conhecer alguém em Jacareí, por exemplo, que tem ou tinha essa doença? Então, é assim, eu nunca conheci ninguém em Jacareí, assim, porque eu não fiquei tratando aqui quase nada. Então, você foi para Campinas, né? Não, primeiro eu fui para Taubaté, primeiro eu fui para São José, daí mandaram a gente pro meu convênio de referência, que é São Paulo. De São Paulo, mandaram a gente pro Hospital das Clínicas. Mandaram não, né? Expulsaram a gente lá. E eu fui pro Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas, graças a Deus, foi bem precário, porque a gente ficou no corredor, a gente pegou gastroenterite. Sabe aquela coisa de televisão que às vezes, quem tá me ouvindo, às vezes pode falar, mas já aconteceu isso comigo. Então, assim, mas comigo nunca tinha acontecido. Foi bem assim, seu filho sangrando e você não tá... Você pode dormir até no chão com barata. E olha que eu tenho pavor de barata mesmo, sendo bióloga. E mesmo assim, a gente ficou naquele Hospital das Clínicas, mas foi lá que deram uma luz. E lá no Hospital das Clínicas enviaram a gente para Taubaté. E em Taubaté, quando a gente ficou um tempinho lá, 1 ano e pouquinho, e quando viu que não estava legal, apareceu um anjo, mandou a gente conhecer uma hematologista em São José dos Campos, que eu nem sei, eu nem falei para ele que eu ia falar do nome dele, mas eu faço questão. Ele é um hematologista, gente, para adulto, tá? Mas ele é maravilhoso mesmo. Eu tive uma aula, um show de aula com ele, que é o Dr. Glauco Plens. Glauco Plens, hein, gente? Não esquece esse nome. Para adultos, principalmente, mas até para criança. Que foi ele que cedeu, assim, o tempo dele. Na verdade, uma pessoa que conhecia ele, pagou uma consulta com ele, deu de presente pra gente. Que ele é uma pessoa muito procurada, não tem vaga, mas a pessoa conseguiu. Só para comentar, essa pessoa é a Nilva, uma amiga da família, e a irmã dela viveu a vida inteira com doença hematológica, e o Dr. Glauco foi o médico dela durante a vida inteira, então ela tinha, ó, pra você ver, né, um ajudando o outro, como essa fala que eu tô fazendo, se ajudar alguém, também vou ficar muito feliz. E aí esse médico pegou todo o histórico do Lourenço, lá, de São José, de São Paulo e de Taubaté, e só olhou, gente. Pra você ver como estudar é bom, molecada. Somente pra molecada aí, né, que não quer estudar, né? É muito importante. E esse doutor maravilhoso estudou, assim, durante 2, 3 dias. E me chamou, eu, meu marido e essa amiga da família, e falou, olha, o caso do Lourenço não é só o que estão falando aí, que era púrpura na casa na época. Tem muito mais coisa aqui, porque eles avaliaram todos os exames, tudo o que aconteceu com ele desde então, desde 1 ano e 6. E falou, olha, ele deve ter alguma doença rara,
E eu gostaria, porque assim, a púrpura não é tão rara assim, mas a síndrome de Evans sim. Então ele falou, não é só púrpura, isso daqui tem mais coisas. Eu vou pedir para vocês falarem com um amigo meu. Daí falou onde a gente ia, que era Instituto Boldrini, em Campinas. E lá em Campinas a gente começou a ter muito mais informação. Não, lá em Campinas, assim, a gente conseguiu respirar e até hoje está lá e está conseguindo respirar. Mesmo sem ter certeza de tudo que o Lorenzo pode ter ainda, entendeu? Deixa eu mandar aqui um boa noite aqui pro Gilmar Mendonça. Esse é lá de Jacareí, lá do Meia Lua. Ah. Ele gosta de meninos. Né, Gilmar? Aí, Gilmar. Pro Reginaldo, boa noite. O Laerte, meu parça, boa noite. Valdecir está assistindo também, boa noite. A Ju Rodrigues, Priscila Marques, Ah, minha amiga. Priscila Gonçalves. O Valdecir disse aqui, Senhor do céu, que doença complicada. Não é fácil, não. Luciene Marins, boa noite. Geraldino Souza e a Juliana Leal. Ela colocou aqui, mamãe e papai guerreiros e Enzo, Lorenzo, É Lorenzo, né? mas não tem problema. Vitória do Senhor, amém. Amém. E lembrando aqui que daqui a pouco a gente vai sortear a Elizabeth Soares, acabou de entrar, boa noite. A gente vai ter aqui da Óticas América, na rua Dona Laurinda 45, no centro. Nós vamos sortear aqui um óculos de sol. Se for homem que ganhar, vai ser um óculos de sol da Speedo. E se for mulher, um óculos da Atitude, da Vanessa Camargo. Aí é só falar com o Alexandre. E vamos ter também da Quitanda Faleiro, situada na Avenida Doutora Ademar de Barros, número 297, 5 Coco Verde. O telefone é 4693-3747. E vai ter também da Sabrina Cordeiro, a mulher do Urubu, como diz o Laerte, do Bubu. O telefone dela é 937-15-2207. Vai ter um sorteio. Pé e mão, se for homem, pode ir lá também fazer o pé e a mão, pinte de vermelho, o casco, tem que ver se ela lixa casco, né? A Daiane Malho acabou de entrar também, boa noite. E lembrando que o nosso sorteio é pelo WhatsApp aqui da Mega. O telefone é 93377-4134. Só vai valer o sorteio quem mandar no Zap. Não adianta mandar aqui na live. Essa aqui é a patroa, a dona da pensão, Célia Mara, tá dizendo, boa noite a nossa colega professora. Boa noite. E Deus abençoe a família. Boa noite a todos da rádio. Muito obrigado. E não esqueça de fazer minha sopa, hein? Então, e também a Bela Vista Delivery de Marmitex. Agora está na Praça Coronel Basílio da Fonseca, 83, a Praça do Coreto. O telefone é 5199-6514 e 95058-5907. Vamos aqui. Din. Trim, né? E tem aqui a Estação do Espetinho, de quarta a domingo, das 19 às 22. Praça 9 de Julho, 125. 94131 0... Eita, peraí. 0867. É só falar lá, liga lá e fala com o Peto. Peto, manda o lanche. E se você quer dar um talento no seu carro, tá empoeirado, tá sujo, Nilcar Lava Rápido, Avenida Doutora Ademar de Barros, 198. O telefone é 971652214. E já aproveita, deixa o carro lá e vai pegar depois das 18, que daí lá tem a Pizzaria São Francisco. É ali também, é Doutor Ademar de Barros, 198. O telefone é 4696-1063 e 94734-0854. É só falar com o meu amigo Mizinho.
Aí você fala assim, mas hoje eu não quero comer uma pizza da São Francisco, eu quero uma da Locomotiva. Então vai lá, Rua Antônio Sayas, 110, Morro da Antena, fala lá com o Vinícius, 4695-4512 e 987-247303. Lembrando que tem o Aras, né? O Aras Cerqueira. Eita, quer dar um rolezinho de cavalo? Vamos lá. Ô Liliane. Eu nem respondi essa pergunta, sabia? Você perguntou se eu conhecia outras pessoas com a doença. Eu falei, nossa, eu acabei que eu nem respondi. Eu respondo já. Qual seria a definição de doenças raras? Então, a doença rara, então, ela é definida quando tem uma baixa quantidade de pessoas, coincidência em poucas pessoas por ano. Então, 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Desculpa, Diz. te cortando aqui, Fala. a nossa colega aqui, ó, Shirley Aparecida Faria. Nossa Boa amiga. noite, Oi, nossa Shirley. colega de trabalho também. Professora de ciências também, bióloga, né? Maravilhosa. Você já falou aquela hora de 65 pessoas. 65. Essa é a definição. Mas só para você ter uma ideia, no Brasil, existem alguns órgãos que fazem pesquisa. Essa pesquisa que eu peguei para falar aqui é de 2019, tá? Não achei outra. De uma pesquisa da Interpharma, né? Fala sobre que no Brasil estima-se ter 13 milhões de pessoas com doenças raras, tá? De 2019. Então, assim, 13 milhões. Vai falar, que quantas? Mas assim, gente, a quantidade populacional do país, que eu não me lembro, olha, eu não estudei essa parte também. Então, é pouco, gente, é muito pouco. É raro por causa disso, né? Que faz uma estimativa de 65, né, pessoas em cada 100 mil habitantes. E no caso, para você ter uma ideia, o Brasil também tem... No Brasil não, existem 6 a 8 mil tipos de doenças raras, né? Mas estima-se, é isso que eu queria comentar, que 30% dessas pessoas, né, que têm essas doenças raras, não chegam a descobrir qual doença que tem e acabam falecendo antes dos 5 anos de idade. Fico muito feliz que meu filho vai fazer 6, gente, esse mês. Graças a Deus. Pode mandar gift card de presente, vai ter... Esse menino é louco por jogo, meu Deus. E você vai comemorar muitos aniversários. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Nossa, você vai ver. Senhor. E por enquanto está sendo, como é que é? Gift card? É gift card. Daqui a pouco vai ser um Play 5, uma TV de tela plana de 75, entendeu? Você bate na porta. Tem que dar muita aula. Tô jogando agora, não me enche o saco. E já fala isso às vezes. Mas aí, Elia, até interessante comentar com você. Hoje, que remédio tem? Lembra que eu falei? Isso. O remédio é alto custo, tal, mas assim, não existe um medicamento específico para essa doença. A maioria das doenças raras não tem. Porque como elas são raras, são pouco estudadas. Você fala, por que são pouco estudadas? Você imagina investir milhões numa universidade ou um centro de pesquisa para pesquisar para... Você vai falar, nossa, mas tem 13 milhões de pessoas com doenças raras. É que cada uma dessas doenças são diferentes. De síndrome de Evans, que eu conheço mesmo, porque eu conheço só meu filho, aqui no Brasil, o meu filho e mais 2 crianças. Um deles é de São José dos Campos, inclusive a mãe é enfermeira, né? Esse menino tem, se eu não me engano, 8 ou 9 anos, o Leonardo. E em Cachoeira Paulista, que eu acabei conhecendo pessoalmente também, que eu conheci esses dias até, a Mislaine é a mãe do Benjamin. E o Benjamin fez 4 anos agora. Então, quer dizer... O Benjamin é da onde? É de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Então, assim, eu só conheço esses 2 pacientes. Eu conheci pessoalmente. Gente, eu me sentia até mal. Eu queria conhecer mais pessoas. Não que eu quisesse pessoas com essa doença, mas de trocar a experiência, né? E aí, eu procurando no Brasil, gente, eu não achei. Eu só achei a Mislaine, né, com o Benjamin. E só achei esqueci até o nome da mãe dele agora. A Poliana com o Leonardo, São José dos Campos. E a gente sendo de Jacareí. A Poliana eu encontro porque ela trata lá no Boldrini. Já a Mislaine eu nunca tinha encontrado porque ela trata no Hospital das Clínicas e quando eu saí de lá, o filho dela nem tinha nascido ainda. Ele é mais novinho. Então, no Brasil, eu, Liliane, só conheço esses 2. E meu filho, só são 3. Mas Por quê? Acabou de falar, né? Já acabei de falar para você nessa pesquisa que eu fiz, de 2019, né? Que estima-se que 30% das crianças com doenças raras, são várias doenças, não é só a síndrome de Evans. Estima-se que eles não chegam nem a completar 5 anos de vida. Mas não será também porque que nem eu vou fazer 50 anos, quando eu estudava
quando eu era jovem, estava estudando fundamental, você não via, que nem você vê hoje. Hoje, como eu sou professor, eu vejo muito, você sabe disso. Sim. Alunos, qual é a palavra que eu vou usar? DI? O que você está querendo falar? As crianças especiais. Especiais, sim. Tem muito hoje. Tá, Hoje, eles têm, só que antigamente parecia que os pais deixavam reclusas as crianças, não mandava para a escola, com medo de bullying. Na época de moleque. Tinha inclusão. Bullying, Hoje ainda a inclusão está bem distante. É Que assim, se a gente for falar esse assunto, é até interessante você comentar, mas daria pra gente fazer eu me convidando para uma próxima entrevista. Por quê? Porque essa parte de inclusão envolve principalmente doenças, né? Não posso dizer, eu não chamo de doença, na verdade são deficiência, é deficiência intelectual que fala, nesse caso aí. Aí no caso do Lorenzo, a doença que o Lorenzo tem, essa síndrome, não afeta o sistema nervoso. Então, não exige dele, por exemplo, uma inclusão, porque ele consegue conviver normalmente com outras crianças. Sim. Já no caso dos alguns alunos especiais, que a gente chama, tem uma deficiência intelectual, e aí afeta o convívio, afeta a questão social. E aí, nesse caso, um aluno zoa com o outro, né? Que é o famoso bullying. Isso. No caso do Lorenzo, poderia ter um bullying assim, porque ele fica com a pele roxa às vezes e tal. E representa que ele tá virando... A gente brinca às vezes. E ele já não nem liga. É que eu acho que também tem a ver com a família. Essa coisa de, fizeram bullying comigo. Vai muito da família. Mas no meu caso, eu brinco, eu chamo ele de galinha pintadinha. Pra gente que é pai, mãe, tipo assim, a gente não quer passar o que a gente está sentindo para a criança, né? Então, a gente trata igual a todos, mas só que pra gente, aquele ali é um... De porcelana, né? Exatamente. Mas, aí eu vou te contar. Eu, tem mães e mães. Eu sou bem daquelas bem raiz mesmo. Eu não sou nada Nutella nesse aspecto. E o Lorenzo também, ele, é uma coisa dele. Parecido comigo também, quando eu era criança. Ele já é uma criança, assim, à frente mesmo. Ele já lê e escreve desde os 4 anos. Vai fazer 6. Ele escreve normalmente, igual meus alunos de 6º ano. Então, assim... Como ele tem essa facilidade, desde pequenininho sempre teve, eu sempre comentei um pouquinho sobre a doença com ele. Então, ele não... Assim, ele sabe que ele tem a doença, ele sabe que ele toma um medicamento que dá um estresse nele, que é o corticoide. Ele sabe um pouco de tudo. Igual, quando a gente vai internar, às vezes ele fica bravo. Assim, eu não vou, deixa eu em casa. Filho, você tá sangrando. Ou então, filho, você tá com urina, né? Imatura, que fala quando tem urina com sangue. Não dá, não pode ficar muito tempo, senão você vai começar a ter... Pode ter, Deus me livre, acontecer uma coisa ruim. Então, mais ruim, né? Aí ele fala assim, tá bom, eu sei que eu tenho que... Então, quer dizer, ele já entende. Você vai falar, que triste, né? Ele não é uma criança... Ele até é, gente, mas ele é uma criança muito inteligente, graças a Deus. Porque da doença síndrome de Evans não afeta o sistema nervoso. Então, ele não tem nenhuma dificuldade intelectual. Mas o sistema nervoso dele fica prejudicado por causa do corticoide em alta dose. E ele tá na escolinha? Então, foi assim. A obrigatoriedade da idade dele é a partir dos 4 anos, né? Então, e ele vai fazer 6. Então, começou junto com... Ele tinha entrado na escola no primeiro ano da pandemia. Então, como por causa da pandemia, ele não foi. Então, ele chegou a participar da creche. Foi quando começou tudo, né? Com 1 ano e 6. E aí, na creche, a sorte que eu tive também é que a responsável da creche, né, lá em Jacareí, ela já tinha tido uma criança lá, um aluno, que também teve manchas roxas, mas eu não sei que tipo de doença que era, nem ela sabe, mas na hora que ela viu também as manchas roxas no Lorenzo, ela não questionou, ela sabe que eu sou professora, ela me mandou mensagem. Que foi bem na mesma época que eu também estava percebendo, falei que eu ia levar ele no médico. Então, mas já aconteceu de crianças chegarem roxas numa creche, por exemplo, e já chamarem conselho tutelar e tal. Eu desconheço, né, a doença que ele tem, exatamente a mesma que tem acontecido, mas já aconteceu de pessoas verem crianças com hematomas e achar que a criança tinha sido espancada e, na verdade, era um problema de saúde, porque não é só a púrpura ou a síndrome de Evans que acontece as manchas roxas, também tem doenças como a leucemia, por isso que eu pensei que ele tivesse no início. Então, tem outras doenças do sangue que podem trazer manchas roxas, hematomas, né? Então, é bom a gente... Olha, gente, mas uma coisa que é verdade. Não é normal o sangramento. Igual você falou da sua mãe. Ela sangrava tal, e ninguém achava que estava tudo bem. Gente, sangramento nenhum. Se não é menstruação, né? Período fértil aí. Desculpa, período que a mulher manda embora o que não usou, né? Não teve filho, menstruação. Se não for sangramento de menstruação na mulher, gente, não é normal sangrar.
Então, se você tem alguém, sabe de alguém, de vez em quando ele sangra ou ela sangra. Só de vez em quando. Gente, não é normal, tá? Tem que procurar médico, hematologista, que o caso é especialista do Lorenzo. Não pode deixar, principalmente criança. E, gente, voltando a comentar, quando você citou sua mãe, eu queria até comentar isso, porque, assim, criança é totalmente diferente do organismo de um idoso, a gente já sabe. Gente, é incrível. Se uma pessoa da minha idade, 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, estivesse com a mesma doença, é outra forma do corpo lidar com aquilo. Sendo criança, é incrível como segura tudo, né? Como não fica tão mal. Deus é me muito livre, bom. eu que nem eu falo, se eu pegar um negócio desse aí, eu já tinha pacotado já. Uma coisa que eu te falo, o corticóide que ele toma afeta o sistema nervoso, né? Nossa Senhora! Deixa irritadinho. Eu já sou nervoso. A doença não afeta, mas o remédio afeta. Então, assim, o corticoide, usado a tão longo prazo, o Lourenço tem gastrite medicamentosa, ele já tem. Então, às vezes, ele tem azia, tarará. Agora, infelizmente, agora mesmo, foi quinta-feira passada, a médica examinando ele reclamando muito de dor nas pernas, um cansaço no joelho. A médica está desconfiada de um processo inflamatório nas articulações e possível necrose óssea. Então, agora essa é a nossa luta, hein, gente? Então, assim, façam orações, né? Desejem aí pra gente que não seja. Mas se for, também a gente vai passar, como a gente já passou por tudo. Desde o dia que a gente conversou, ele já tá nas minhas orações. Obrigada, Hélio, eu sei. Obrigado mesmo. Vamos fazer o sorteio, Pedro? Vamos fazer o sorteio. A primeira pessoa que mandar aqui no nosso WhatsApp, que é no 933774134, falando qual óculos vai querer. O Speedo ou Vanessa Camargo? Vocês têm 5 minutos. O segundo vai levar Pé e Mão, da Sabrina, a mulher do Bubu. E a terceira pessoa, a segunda pessoa tem que mandar assim: eu quero pintar minhas unhas de vermelho. Ih, loucura, ó. E a terceira, eu quero os cocos da Quitanda Faleiro. Você falou que não mandou a mesma coisa. Então pode ser, o primeiro que mandou ganhou óculos, o segundo é o Pé e Mão, o terceiro o coco. O óculos saiu pela Luciene. Pode mandar aí. Espera aí que a gente já vai ver aqui. O óculos saiu pela Luciene. O óculos saiu para a Luciene. Não sei se vai abrir amanhã a Óticas American, na rua Dona Laurinda 45, no centro. No o telefone é 4720. Ó. Mandei fazer o óculos e não usa. 4720-0727 e 97117-8499. O Gilmar Mendonça colocou aqui, Lorenzo Guerreiro. Obrigada. Ele é um guerreiro mesmo, o Gilmar. Nossa, eu sou fã, viu? Não é porque meu filho não, eu sou mesmo. Ele é não, eu já sou fã dele também agora. Ele ali, um menino sorridente, bonito. Sim. Ama conversar. Pé e Mão saiu para Daiane. Daiane! Foi a segunda que mandou. E os cocos saiu para Elizabeth Soares. A Elizabeth Soares ganhou o coco da Quitanda Faleiro. E depois você manda no meu zap. A Daiane ganhou o... A Daiane foi o Pé e Mão. Pé e Mão. Foi a segunda que mandou. O Daiane, o telefone é 93715-2207. Ou você manda no zap aí o seu número aí, que depois eu te passo o telefone da Sabrina. Você pode fazer Pé e Mão. Liliane. Deus. Tá ali o menino bonito, Lorenzo, até o nome dele é bonito.
Hélio, eu queria só comentar que, assim, hoje essa doença não tem cura, se continuar, né? Síndrome de Evans não tem cura. O tratamento é deixar a pessoa imunossuprimida, porque é o sistema imunológico que destrói, né? Então Deixar ele toma o quê? imunossuprimida, é tirar a imunidade da pessoa. Você vai falar, e aí? Tirando a imunidade e as outras doenças? Esse é um dos riscos, né, de pessoas que têm que fazer imunossupressão, que fala, que é tirar a imunidade. Então o corticoide é como se fosse... O corticoide é a mesma coisa que o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a pessoa tem que viver com o corpo estressado para diminuir a imunidade. É o que acontece com ele. Por isso que ele fica irritado mesmo, irritadinho mesmo. Então, assim, uma pessoa que está fazendo tratamento com corticoide, gente, ela não é mimada, ela não é ruim. É uma pessoa que está com o corpo com um estresse extremo para diminuir a imunidade e não ter problemas. Pessoas que têm... adultos, inclusive, eu conheci vários pais de amigas super estressados e eu ficava, nossa, que cara chato. E hoje eu sei por quê. Tomavam corticoide. Corticoide, gente, corticoterapia que fala. Além da pessoa ficar com papo, a pessoa ficar obesa, retenção de líquido. Ih? É verdade. Se você falar, mas então eu tô. Não. Não, no seu caso é comilança mesmo. Mas é sério, viu? Corticoide. Que nem eu brinquei outro dia lá na escola, né? Que pega Covid, emagrece, que nem eu trouxe aqui o urubu, que eu trouxe aqui outro dia, ele perdeu 20 e poucos quilos, né, Nossa, Pedro? Deus me livre. Ele pegou Covid. Não ficou deseje internado. isso, só pra emagrecer, pelo amor de Lá Deus. na escola eu comentei, eu falei assim, eu sou tão azarado Nem com emagrecer. isso, que se Deus me livre e guarde eu pegar isso aí, é capaz de eu engordar. Eu tô, ó, só pra você ter uma ideia, eu fiz a cirurgia na boca, eu tô 15 dias Perdeu um tomando quilo. sopa, não sei o que quer comer o gosto do pão, porque não dá pra comer. Pergunta se eu emagreci. Nossa, eu falo pra você, então, no meu caso, eu poderia falar, esse estresse que você vive também não emagrece tanto, não. Só que não dá. E nervoso. Eu quero é comer. E nervoso. Mas, Hélio, mas ó, é perigoso, viu? Até falando, eu não sou médica, né? Mas É. sou bióloga, a obesidade traz outros riscos, né? Mas eu digo assim, Muito perigoso. com a dor que eu tava na boca, se minha esposa falasse um ar, ela falava, não fala comigo não fala. Eu levantava e falava, deixa eu trabalhar em paz, vocês três, ela e meus filhos, ela nem conversa comigo. É pra você ver a hoje dor, né? tô A pra dor pouco. traz isso. Eu tomei quase 2 caixas de remédio pra dor. Então, só pra você ter uma ideia, o Lourenço só sente dor quando abaixa a hemoglobina. Que daí, quando não consegue repegar o oxigênio, aquele oxigênio que entrou, mas não foi colocado no sangue, fica solto no abdômen, dá gás, aí dá muita dor, dá distensão abdominal. Mas assim, graças a Deus, isso aconteceu 5 vezes só que foram 5 vezes que ele podia ter perdido a vida. E aí, o que eles fazem quando baixa a hemoglobina? Ele toma sangue. Só que o que acontece? O sistema imunológico dele produz anticorpos para matar o sangue. Quando ele vai lá com uma baixa de hemoglobina, ele tem que tomar sangue com anticorpos para destruir o que está destruindo o sangue. Ah. É bem complexo. Demora umas 3 horas para ficar pronto o sangue. É bem complexo. Ô Pedro, esses dias ela teve que ir para Campinas Sim. levar o Lorenzo. Ela, é tipo assim, ela já sai de casa, Com a mala. já sai com a mala na mão, porque ela não sabe se vai e volta no mesmo dia. Você ficou quantos dias lá dessa última vez? Dessa última foram 11 dias. 11 dias. É. Só que o legal, é isso que eu ia comentar, eu acho que a gente está em cima da hora, mas eu quero comentar com vocês, gente, o legal, o apoio da comunidade, das pessoas, das empresas. A gente não fica, dependendo do que ele estiver sentindo, dentro do hospital. A gente fica na casa de apoio, que tem várias lá em Campinas, para esse tipo de doença no sangue e oncológica, né? Tem vários tipos de doença lá, principalmente câncer, leucemias e linfomas e tal. No caso, a gente fica em casa de apoio, que são... A gente tem casas coletivas, casas individuais, e a gente tem ficado nessa que é mais pertinho lá, para qualquer intercorrência correr lá para o hospital, que é o Instituto Ingo Hoffmann. É aquele piloto, né, Sim. de Fórmula, acho que Índia, não sei qual era o que ele corria, mas ele criou uma casa de apoio, que é uma fazendona lá, são 30 kitnets, e a gente não gasta nada. É tudo doação das empresas. Olha, gente, eu não sei, tô fazendo, não vou falar nome de empresa, né? Não pode, né? Não sei se pode, mas é que sim. Tem uma empresa, gente, que eu não gostava, porque eu já fui vegetariana e tudo mais. E essa empresa eu falava muito mal. Mas assim, para os pacientes onco-hematopediátricos lá do Instituto Boldrini, eu sou fã agora. É uma empresa famosa, milionária, eles não vão te bancar aqui. É porque vocês já devem saber, né? Qual que é, né? Uma grande fast food aí internacional. E essa empresa, inclusive...
é uma das que mais patrocina esses locais. Eu falo pra vocês que, assim, mudou minha visão. Eu sei que tem muita coisa errada, muita coisa certa, mas eu acho que só de estar ajudando muitas famílias, gente, que vêm de outros lugares do Brasil e do mundo, porque não tem como tratar. Conheci uma moça que veio da Bolívia. Na Bolívia eles falam, é um câncer raro? É um câncer difícil? Então não tem o que fazer aqui na Bolívia. Tchau. E a pessoa fica sem tratamento, esperando a morte chegar. E eles vêm pra onde? Pra Campinas, Instituto Boldrini. Hélio, muito obrigado pela oportunidade, viu? Nossa, Liliane, infelizmente Não. nosso horário tá acabando. Putz, queria agradecer você Uhum. por sair lá de Jacareí e vir aqui dar essa entrevista para nós, esclarecer, né, essa doença aí, que infelizmente não tem cura, né? não Por tem, enquanto, não é. tem cura. Se Deus quiser, vai. Precisamos de estudantes, né? Inteligentes. Gente, por isso que eu amo ser professora, Hélio. Eu sei que eu vou formar grandes cidadãos. E quero agradecer imensamente Eu mesmo. agradeço também. E um beijo no coração do Lorenzo, que esse menino Obrigada. vai te dar trabalho no jogo. Já me Você dá. vai Já ver. me dá. Você não sabe nem Lourenço, da missa o começo. Pede um Play 5, PS5, se não um Xbox, pede jogo Na caro. verdade, se ele pedisse, meu marido vai adorar, porque ele também gosta. Então pede. Não, mas ó, só pra Eu você já ter, conta com 2 controles. né? Ô, Hélio, só pra você ter uma ideia, o Lorenzo, ele é tão esperto que ele já, sabe assim, queria ser youtuber. Ele tem até, posso falar? Pode. Então, ele tem um Facebook dele, o Facebook não, o YouTube dele, que é o Lolorencid. Lolorencid. Procura ele aí, gente. Vamos Curte aí o canal procurar. dele. Gente, como ele ama isso. Eu até falei, Lourenço, você deveria fazer essas coisas mesmo. Ele tem jeito, ele é pior que eu pra falar. E vamos pra encerrar, Sim. você quer deixar uma mensagem pro nosso público? Sim, isso é uma coisa muito importante. Eu só quero falar o quê pra vocês? Nunca desista, né? Nada é por acaso. Tem momentos que você vai chorar, né? Tem momentos que a gente também vai rir e encontrar soluções. O que mais me ajuda, o que me ajuda, claro, é a minha família, mas acima de tudo, Deus. Eu sou, por mais que seja biólogo, gente, eu sou uma pessoa extremamente temente a Deus, né? E eu acredito, assim, que se não fosse ele, né? A gente já sabe, nem estaria aqui. É que tem gente que ainda não acredita, então eu tenho que comentar. Eu falo pra vocês, é Deus na nossa vida. Todos os dias, o tempo todo, o tempo todo. Muito obrigada, viu, Hélio? Deus abençoe. Bom, pessoal, infelizmente nosso programa hoje acabou. Um beijo no coração de todos e quinta comigo que eu quinto com vocês. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, obrigado.